Aleluia, louvado seja o Senhor, irmãos, por esse tempo, por aquilo que nós estamos desfrutando da parte do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. E quando nós fazemos uma retrospectiva, quando paramos um pouco para voltar às raízes, percebermos quem éramos e o que o Senhor tem feito na nossa vida, não tem espaço para ingratidão, para insatisfação. Amém? Salmo 103, no versículo 1, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que sou e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem apaga as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, quem te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para esse louvor abençoado? Que coisa linda, aleluia. Amém. Estava esquecido de vocês não, viu? Podem tomar o assento de vocês. Só não Rebeca. Ó, Rebeca. Glória a Deus. Quiser um banquinho aí. Amém. Vamos servir ao Senhor junto. Querido, eu tenho algo no meu coração para compartilhar com você. E eu creio que é um tempo propício. Eu sei que Deus tem feito várias coisas, irmãos, e acelerada. É um tempo de aceleração de fato. E eu tenho visto destravamentos, rompimentos. Para aquele que se submete aos princípios, é impossível que ele não desfrute dos benefícios. Porque para todo um benefício existe um princípio, mas para todo um princípio também existe um benefício. Ele diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, ele disse que se o meu povo, a condição é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, é um princípio. Qual o benefício? Eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, princípio. Qual o benefício? Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. João capítulo 15, no versículo 7, Jesus ele disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, princípio. Qual o benefício? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele disse: até agora nada tendes pedido, peça e receba, para que a sua alegria seja completa. Isaías capítulo 1, versículo 19, ele disse: se quiseres e me ouvires, princípio. Qual o benefício? Comereis o melhor dessa terra. E é sobre isso que nós vamos tratar um pouco essa noite, queridos, sobre uma prosperidade da parte de Deus, que a Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E às vezes nós olhamos assim algumas coisas, e eu quero te falar: pode ser que você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de escassez, um momento de aperto, mas eu quero te dizer que esse pode ser o teu presente, mas não será o teu futuro. Porque existem promessas da parte de Deus de uma provisão plena, irmãos. E a gente vai entender o verdadeiro sentido da prosperidade na ótica de Deus. Como é que Deus vê a prosperidade? E eu creio em nome de Jesus que você sairá daqui com alguns sofismas que vão cair por terra. Alguns conceitos errados, ou muitas vezes nós não desfrutamos, queridos, por dois fatores: ou por ignorância, ou por conhecimento errado. Não desfrutamos muitas vezes das coisas que já estão pré-estabelecidas da parte de Deus para que desfrutemos. Porque existe uma doutrina chamada doutrina da substituição. Ele se fez para que nós nos tornássemos. Ele se fez para que nós nos tornássemos. Isaías 53, no versículo 4, ele disse: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então no pacote da prosperidade existe saúde divina. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que pelos pecados nós nos tornássemos justiça de Deus. E o que é ser justiça? Ser justiça é a capacidade, a habilidade de estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido.
Ele disse: Ele se fez pecado para que nos tornássemos justiça, tivéssemos acesso à presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, se achando o menor, né? Se achando o vermezinho de Jacó. Eu vou te falar, querido, você tem um grande valor, porque Deus não desperdiça o seu tempo fazendo ninguém. Você é alguém valioso, precioso, alguém que foi estabelecido por Deus para cumprir um propósito. E eu vou te falar, todos os recursos que você precisa estão no teu propósito. Tudo o que é necessário, querido, para que eu e você vivamos uma vida em paz, supridos em todas as áreas, em saúde divina, está inserido no nosso propósito. Uma das definições da palavra prosperidade no grego é eudo. Eudo é uma das definições da prosperidade na nova aliança. E essa definição, ou essa palavra eudo, dá um entendimento de uma jornada. Uma jornada bem sucedida, uma jornada próspera. É como uma viagem. De repente você vai fazer uma viagem, chega na rodoviária ou no aeroporto, vai fazer ou de ônibus ou de avião, e você paga a passagem, está com recurso no seu bolso, mas acontece alguma coisa e essa viagem não foi bem sucedida. Por exemplo, uma dor de barriga. Ninguém merece, né, irmãos? Viajar com dor de barriga. Ai, meu Deus! Vai demorar um pouquinho, eu não aguento mais não, né? Porque algumas pessoas já disseram: rapaz, o que é mais rápido? A dor de barriga ou a velocidade da luz? O que é mais veloz? E alguém já disse: a dor de barriga. Por quê? Porque não dá tempo nem de acender a luz. Brincadeira, amém? Mas aí na jornada, querido, você pode ter recursos, mas o que adianta ter recurso e não ter saúde? Alguém já disse um ditado popular bem interessante. Um sábio, ele disse algo bem interessante. Ele disse: eu não entendo o ser humano que gasta toda a sua saúde para juntar dinheiro, depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Prosperidade do tipo de Deus não é ter recursos tão somente, porque tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que tudo que ela tem é dinheiro. Que adianta ter recursos, mas não ter saúde. Mas de repente não aconteceu nada na tua saúde, mas você recebe um telefonema no meio da viagem de alguma coisa que aconteceu. Isola, né? Mas alguma coisa aconteceu e te deixou preocupado, te deixou ansioso, te deixou inquieto. Então você estava com recurso, estava com saúde, mas não estava com paz. E sabe o que é uma vida próspera, querido? É ser suprido em todas as áreas. É estar com recursos, mas também estar com saúde. E estar em paz, um casamento estruturado, uma família abençoada. Eudo é uma jornada bem sucedida. E essa jornada remete ao nosso propósito. Porque tem pessoas, tem crentes que são como Roberto Carlos, né? Sem motivo, vou vivendo por aí, por viver. Sem sentido, sem prazer, sem propósito. A tua e a minha realização está no propósito da nossa existência. 3 João no versículo 2, só tem um capítulo, o livro, 3 João versículo 2, ele diz: amados, acima de tudo faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele diz: olha, você vai bem em tudo, financeiramente, no casamento, nas finanças, no trabalho, na família, quando você for próspero aqui. Ele disse: acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, porque as coisas melhoram por fora quando melhoramos por dentro. E nós temos aprendido, querido, e nós estamos em um processo. É um processo. Renovação da mente é um processo. Mudança de mentalidade é um processo. E quando nos submetemos, nós vamos percebendo que as coisas não podem ficar mais do mesmo jeito, porque estamos sendo transformados aqui dentro. Amém? Há uma renovação de entendimento. Para quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Livres da consciência da falta, queridos. Ele disse no Salmo 23, um salmo poético, um salmo muito conhecido:
Mas eu vou te falar, esse salmo não foi escrito para ser conhecido, para ser decorado, para ser memorizado. Foi escrito para ser vivido. Um homem que entendeu quem Deus era. E quando você entende quem Deus é, você revela isso na sua vida. É impossível quando a ficha cai. Lembra do filho pródigo? E tem dois extremos aqui. E nós não podemos andar nas extremidades. Porque todo extremo é beira, é precipício, é abismo. Todo extremo é perigoso. Um pegou a herança, se distanciou da presença. Tinha um recurso, mas não tinha presença. Chegou no momento de desejar a comida dos porcos. E ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai vivem uma condição bem melhor do que a minha? Pegou o que era de direito de herança. E na verdade ele estava dizendo que para o pai: para mim o senhor morreu, eu não considero a sua presença, porque só desfruto da herança quando o pai morre. E ele foi e ficou distante da presença do pai. Chegou ao momento de desejar a comida dos porcos e caiu em si. E disse: eu voltarei e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me pelo menos um servo teu. E ele preparou o discurso e voltou. Quando o pai o avistou de longe, a Bíblia diz que o pai correu, querido. O abraçou, colocou uma túnica, um anel, a sandália e disse: vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas em contrapartida, olha o outro extremo, que é muitas vezes a nossa condição. O filho que ficou. Não se distanciou da presença, mas também não desfruta dela. Porque quando ele ficou invejoso, e querido, é um sentimento que nós precisamos guardar no nosso coração. O sentimento da inveja, da comparação, amém? O que é para você, meu irmão. Fica em paz, amém? Não se compara. Quando a gente se compara, a gente perde o melhor de Deus para a nossa vida. Mas o outro filho, o irmão dele voltou, querido. Estava para o pai, dado como morto, mas voltou. Em vez de um irmão ter se alegrado, ficou bicudo. E disse: pai, quanto tempo eu te sirvo? E não tivestes a coragem de me dar nem um cabrito para desfrutar com os meus amigos. Aí ele diz uma frase, irmãos, meu Deus. Ele disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Anos vivendo como escravo, sendo filho. Um pega a herança e se afasta da presença. Outro tem a presença, mas não desfruta da herança. E o que Deus quer? Que nós desfrutemos da sua presença. E vivamos, querido, essa vida de paz, de prosperidade, de suprimento em todas as áreas. Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu, por isso nada. A questão aqui não é nada me faltará. Não é nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor. O foco aqui, a evidência, o protagonista aqui é o pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Quando eu reconheço o seu senhorio, ele me torna pastor. E quando ele se torna pastor, nada, absolutamente nada me falta. Não falta paz, não falta provisão, não falta portas abertas, não falta recurso, não falta tranquilidade, não falta boas noites de sono, não falta dinheiro no bolso. Pode não ter no bolso, mas tem na boca do peixe. Não falta, a Bíblia diz: o Senhor não negará bem algum aos que andam corretamente. E isso é uma vida de prosperidade. Ter paz em casa, estar bem no casamento, estar bem com a família. Eu creio em nome de Jesus que essa paz que excede todo o entendimento, irmãos, inundará a nossa vida. Você já entrou em ambientes que você percebe: esse ambiente está pesado. Aqui faz pouco tempo que aconteceu uma confusão, uma briga, uma discórdia. Você percebe aquele cheiro de contenda, de divisão? Mas por outro lado, você já chegou em ambientes que você não quer nem sair de lá. Um ambiente prazeroso, um ambiente que tem um cheiro de paz, um cheiro de tranquilidade. E você diz: rapaz, que atmosfera gostosa. Eu creio que essa atmosfera vai estar em evidência no teu lar e no meu lar, querido. Porque é uma jornada. Não é só o recurso, mas é a saúde. Não é só o recurso e a saúde, mas é também a paz. E esse pacote o Senhor nos dá como uma vida de prosperidade.
Agora eu queria me deter, irmãos, e eu creio que o Senhor vai tratar muito ao nosso coração. Há um princípio que rompe coisas na nossa vida, chamado princípio da generosidade. Se fôssemos dar um tema para essa ministração, seria justamente isso: a generosidade trazendo a prosperidade. Porque não tem como só desejar o que Deus tem sem cumprir os seus princípios. Abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. O pastor Pádua já citou esse texto e nós vamos nos deter do versículo 5 ao versículo 7. De segunda eu falei 1 Coríntios ou segunda? 2 Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor para todo sempre. Eu quero te dizer que existe, querido, para a tua vida provisão. Eu quero te dizer, e não quero só encher linguiça, eu quero profetizar para a tua vida essa noite. Te dizer em nome de Jesus, o ano ainda não acabou. Eu gosto de um texto que fala de Abinadab e Obed-edom. A Bíblia diz que a Arca da Aliança saiu do povo de Filisteus e foi para a casa de Abinadab e ficou lá 20 anos. 2 décadas, irmãos. 20 anos não são 20 dias, 20 anos. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava na casa de um homem, mas não era honrada, não era considerada. E a Bíblia diz que na casa de Abinadab só havia lamento, escassez, angústia, tristeza. 20 anos a presença lá, mas não causava o efeito pelo qual ela foi designada a causar. Saiu de lá e estava voltando para Jerusalém, e eles não sabiam nem como mais conduzir a arca. Tinham esquecido que eram 4 sacerdotes, 2 de um lado, 2 do outro, que conduziam aquela caixa, que representava ali a presença de Deus. Botaram numa carroça com 2 bois e estavam voltando para Jerusalém com a Arca da Aliança. A Bíblia diz que os bois tropeçaram e foi cair a arca, e Uzá, que era filho de Aminadab, foi tocar na arca e morreu fulminado. Porque o coração estava em desonra. 20 anos ele viu aquela caixa, que representava a presença na sua casa. Mas porque o pai não honrava, não tinha como referência honrar a presença. O que aconteceu? Só lamento. Aonde a presença, querido, era para causar paz, provisão, suprimento, tranquilidade, a Bíblia diz que foi o contrário. Porque aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. O que aconteceu? Davi viu isso e disse: quero não. Essa arca, o homem morreu. Volta. E a Bíblia diz que um dos soldados, Davi mandou um dos soldados levar essa arca na casa de Obed-edom. E essa arca ficou lá, querido, não 20, 30 dias, 20 anos, como ficou na casa de Abinadab, nem 15 anos, nem 10 anos, nem 5 anos, nem 2 anos, nem 1 ano. A Bíblia diz que essa arca ficou na casa de Abinadab, ou na casa de Obed-edom, 3 meses. E a Bíblia diz: abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. O que não aconteceu em 20 anos, aconteceu em 3 meses. E por que não dizer que esses 3 meses podem ser outubro, novembro e dezembro? Isso é para quem crê, meu irmão! O que não aconteceu em 20 anos, aconteceu em 3 meses. O Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Vamos ler esse texto aqui e buscar em Deus inspiração para saber o que Ele tem com a nossa vida essa noite. Eu creio, querido, em nome de Jesus, nós vamos entrar em um nível de prosperidade sem precedentes, como nunca se viu antes. A prosperidade vai fluir da nossa vida, e juntamente com ela, a generosidade, ou vice-versa, a generosidade juntamente com ela, a prosperidade. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 5:
Portanto, tive por causa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa oferta, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Quantos têm essa versão na sua Bíblia? Expressão de generosidade. Tem alguns, outras versões diz pronta como bênção e não como avareza. Mas umas versões diz expressão de generosidade. Agora ele está falando aqui que é possível nós darmos, mas não darmos com generosidade. Porque ele fala que a oferta precisa expressar generosidade e não avareza. Então às vezes a gente pensa, não, mas eu estou ofertando, eu estou dando, eu estou ajudando, eu estou contribuindo com o avanço do reino de Deus, eu estou ajudando o meu irmão, mas por que eu não estou vendo as coisas acontecerem? Olha o segredo aqui. Para que a vossa oferta tenha um cheiro ou uma expressão de generosidade e não de avareza. Porque se dermos por obrigação, é uma semente que não tem qualidade. Ela pode ser até plantada, mas não germina. Se dermos por avareza, da mesma forma, querido. Por isso que ele diz no versículo 6, olha, o que é ofertar com generosidade e o que é ofertar com avareza. Versículo 6, ele vem dizendo, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Versículo 7, ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8, ele diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo. Irmãos, eu vou te falar, Deus é um Deus exagerado. Se ele dissesse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu porém vim para que vocês tenham vida, estava bom demais. Mas ele diz, eu não só vim para que vocês tenham vida, mas tenham vida em abundância. Filipenses capítulo 4, no versículo 19, ele disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Não é segundo o que você tem, é segundo as riquezas dele em glória, há de suprir em Cristo cada uma, meu irmão, das tuas necessidades. Cada uma das tuas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Agora, o que é generosidade? É só dar? A gente aprendeu aqui que não. Não é só dar. Não é só dar recurso. Não é só ajudar ao necessitado com dinheiro. A gente vai aprender que tem uma abrangência a esse nome fantástica, querido. Que envolve compaixão. Envolve empatia. Envolve altruísmo. Envolve se colocar no lugar do outro. Envolve sentir a dor do outro. E nós como igreja precisamos crescer nisso. Em empatia. Porque, queridos, não adianta, existe um propósito para a prosperidade, existe um propósito para o enriquecimento. Se não for para essa finalidade, a gente vai se lambuzar e vai perder a essência. Vai perder a essência da bênção. Ele disse, Abraão, eu não só vou te abençoar, mas eu vou te tornar uma bênção. Porque melhor do que ser abençoado é se tornar uma bênção. E Deus não quer só, querido, que a bênção dele esteja sobre a sua vida. Ele quer que a bênção dele seja compartilhada de você para outras pessoas. Ninguém ganha para Deus no quesito de generosidade, irmãos. Se eu vou repetir isso, você vai entender. Ninguém ganha para Deus num quesito de generosidade. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E esse amor transbordante do coração de Deus fez com que ele fizesse o quê? Entregasse um dos seus filhos, o primogênito, o único filho. Por isso que Jesus ele disse, se a semente de trigo não morrer, fica ela só, mas se morrer, produz muito fruto. Deus sabia que Jesus era a semente de generosidade que ele estava plantando para ter outros filhos, gerações e gerações, milhares de filhos de uma semente que foi plantada com um grande amor que João não conseguiu explicar esse amor. Não tinha, o Novo Testamento foi escrito no grego, e ele buscou palavras no grego, ou buscou palavras no aramaico, ou quando foi traduzida a Bíblia, buscou palavras no inglês, português, ou qualquer outro idioma e não encontrou, porque foi de uma tal maneira, querido. E eu vou te falar, nós só teremos fé para receber quando tivermos amor para dar. Às vezes a gente está focado demais na confissão da palavra, e eu não estou menosprezando, amém?
é válido, é bíblico, o confessar a palavra, o declarar a palavra, mas qual o intuito, qual o propósito? Eixe, meu Deus, para qual finalidade eu estou declarando a palavra? É para socorrer meu irmão? É para ser resposta de oração para o meu irmão? É para crescer em generosidade, em empatia, em compaixão, em altruísmo? Tiago capítulo 4, versículo 1, ele diz: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele diz: viveis a lutar e a invejar, nada tendes obtido. Viveis a fazer guerra, nada tendes porque não pedes. Aí ele diz: vocês até pedem. Eu estou falando rápido? Meu Deus do céu. Vocês entenderam alguma coisa, gente, até aqui? Ah, meu Jesus amado. Amém. Quem não entendeu, dê um glória a Deus. Amém. Então vamos falar mais pausadamente, amém? Tiago 4:1, ele diz: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Viveis a lutar e a invejar, nada tendes obtido. Viveis a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Aí ele diz: não, peraí, vocês estão pedindo, mas estão pedindo mal. Para quê? Para se amostrar. Comprando o que não quer, com dinheiro que não tem, para mostrar às pessoas que não gostam aquilo que não é. Falei rápido, não foi? Deu para entender? Comprando o que não quer, nem quer. Mas porque o outro tem, a gente parcela aí no cartão. Mas eu vou mostrar também que eu posso. Eu e você não precisamos disso, amém? Precisamos estar resolvidos aqui dentro, em paz. Sem entrar, querido, em desequilíbrio financeiro. Tem muita gente entrando em aperto financeiro e jogando a responsabilidade para outras pessoas, se vitimando. E dizendo, orando ao Senhor: Senhor, devorador está com tudo nas minhas finanças, Senhor. E o devorador diz: Deus me livre. Deus me livre que eu não vou na casa dele. Isso vai me pedir dinheiro emprestado. Vai me pedir um cheque emprestado, vou não. Ou às vezes, queridos, nós olhamos para a nossa fatura e dizemos: Senhor, olha o devorador. E o Senhor diz: estou vendo o nome dele, o CPF dele, o endereço dele, estou vendo as compras dele. Você entende que às vezes a gente perde a moral, a credibilidade, a autoridade, quando estamos descontrolados financeiramente? Porque um dos pilares para a prosperidade, querido, financeira, é uma boa administração. Existem 3 pilares. O primeiro é fidelidade. Porque se fores fiel no pouco, no muito serás colocado. Deus trata com a fidelidade em toda a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que sem fidelidade. Alguns dizem: não, mas não é sem fé não, pastor. É sem fidelidade também. Porque uma pessoa cheia de amor é uma pessoa amorosa. Uma pessoa cheia de bondade é uma pessoa bondosa. Uma pessoa cheia de inveja é uma pessoa invejosa. Uma pessoa cheia de mentira é uma pessoa mentirosa. Uma pessoa cheia de fé é o quê? Pessoa cheia de fé é o quê? Ou melhor, pessoa cheia de fé é o... Amém. Gálatas capítulo 6, no versículo 22, ou melhor, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz que o fruto da carne, ou melhor, o fruto do Espírito as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, contendas, dissensões, facções, bebedices, glutonarias ou coisas semelhantes a essas, entendeu? Entenderam não? A respeito das quais vos afirmo que não entrarão no reino de Deus quem tais coisas praticam. Mas o versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, ele disse: mas o fruto do Espírito é amor. O ágape de Deus fluindo da nossa vida, querido. Alcançando outras pessoas. Tendo empatia, compaixão. O amor que gera bondade, benignidade. Você vai ver que umas versões diz fé, outras versões diz fidelidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque uma pessoa cheia de fé é uma pessoa fiel. Aleluia! Sem fidelidade, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, um dos pilares para a prosperidade é fidelidade. O segundo é trabalho. Tem muita gente, querido, querendo avançar,
conquistar, mas não quer trabalhar. Aí quebra meu galho, né, irmão? A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também nem coma, porque o trabalhador, muito obrigado, meu irmão, é digno do seu salário. A Bíblia diz, Salmo 128, versículo 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos. Feliz será e em tudo te irá bem. Tua mulher no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos ao redor da tua mesa como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. Aí ele diz, paz sobre Israel. Salmos 1, versículo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual a consequência? Daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto em estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer será bem sucedido. Olhe para as suas mãos e diga, tudo o que essas mãos tocar vai prosperar. Aleluia. Existe da parte de Deus um poder, querido, em nós, que nos impulsiona a sermos conquistadores. Ele disse para Adão, Adão, você recebeu da minha parte o poder, a força motriz de crescer e se multiplicar, de ser fecundo, de ser frutífero. Então aonde você estiver, querido, se as coisas não estão acontecendo, não está mudando, eu vou te falar, alguma coisa está errada, e não está em Deus, porque muita coisa em nossa volta tem que mudar. Não dá para a gente ficar aceitando, viver sempre em aperto, de dívida em dívida, e aquele sofrimento. Eu vou te falar, meu irmão, isso não é a vontade de Deus para a tua vida. Como eu falei, nós podemos viver fases, mas não podemos nos acostumar com uma vida de sofrimento, uma vida de aperto, uma vida de adversidade, uma vida de falta de paz, de falta de saúde. Que coisa é essa? Você tem uma aliança com Deus que pode fazer em 3 meses o que não aconteceu em 20 anos, irmão. Amém? Eu e você só precisamos nos posicionar e crer de todo o nosso coração. Outubro, dezembro e janeiro pode ser os 3 melhores anos da tua vida. O que não aconteceu de janeiro para cá pode acontecer nesses últimos 3 meses. Por que não? Um reboliço santo, as coisas acontecendo de uma forma que a tua cabeça gira e diz, eu não sei, aleluia! É como um chicó no alto da Compadecida, eu não sei, só sei que foi assim, porque milagre não se explica. Por que não dizer que um milagre financeiro pode acontecer? Rompimento, destravamento. E você vê as coisas se encaixando. E as pessoas olharem assim e dizer, só pode ser Deus. Agora esse não é o foco. Eu creio de todo o meu coração que um dos impedimentos, e eu olho para a minha vida e percebo que eu preciso crescer nisso, um dos impedimentos para vermos as intervenções de Deus é a falta de generosidade, irmãos. É se colocar no lugar do outro. Quantos de nós possivelmente tenhamos entrado aqui buscando uma resposta diante de tantas coisas que estão acontecendo, que está fazendo com que você não consiga dormir direito, está tirando a tua paz, o teu sono? Quantas pessoas que às vezes não querem um sermão, não querem belas palavras, às vezes só querem um abraço. Quantas pessoas que estão passando por crise, por uma angústia, por coisas que às vezes você não consegue identificar o porquê daquilo. Um desânimo que tomou de conta, isso está ditando os teus dias. Eu creio, querido, que Deus vai encontrar espaço no nosso coração de fazer mais na nossa vida, quando nos importarmos mais uns com os outros.
A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, no versículo 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu vou te falar, quando você honra alguém naquilo que alguém precisa, Deus vai te honrar naquilo que você deseja. Quando você se torna uma resposta de oração para a vida de alguém, é nisso que está a nossa verdadeira realização e felicidade. Porque eu vou te falar, você está feliz, é muito bom. Mas as pessoas estarem felizes por sua causa, isso é excelente, querido. As pessoas estarem em paz porque você se importou com elas, porque você atentou para a aflição delas, parou um pouco para ouvi-las. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu demais comigo. De você estar só sendo um porta-ouvido para pessoas, só parar para ouvir. E quando terminar ali a conversa, ou melhor, o monólogo, não o diálogo, a pessoa terminar assim, dizer: muito obrigado pelo teu conselho. Não falei nada, mas considerou, mas parou para ouvir um desabafo de uma alma que muitas vezes estava gritando, buscando ajuda. E muitas vezes, queridos, está do nosso lado. E o egoísmo está tão latente muitas vezes que a gente nem atenta, nem está sensível a ouvir o grito de almas que estão clamando por socorro, aflitas, perturbadas, angustiadas, que estão vivendo dilemas que é mais fácil nós apontarmos do que abraçarmos e ajudarmos. A generosidade, uma das facetas dela é a compaixão, é a empatia. E empatia é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Deus quer fazer mais na nossa vida como igreja, como corpo, como família, como membro individual. Mas eu vou te falar, nós precisamos sondar o nosso coração. E se houver nele avareza, ficarmos só no contexto das coisas dessa vida, num ativismo exacerbado, descontrolado, só para o ter. Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, ele disse: cuidado com a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A minha e a tua vida não consiste naquilo que nós conquistamos, e sim naquilo que nós nos tornamos, irmãos. O que nós temos nos tornado? Provérbios capítulo 11, no versículo 24 e 25, ele diz: um retém mais o que lhe é devido, vai ter prejuízo, será por pura perda. Outro dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Aí ele diz assim: a alma generosa, essa prosperará. E quem der alívio, alívio receberá. Olha que coisa linda, olha que coisa profunda. Ele diz: quem der a beber também será descedentado. Outras versões diz: quem der alívio, alívio receberá. Sabe, queridos, eu fico pensando, às vezes as pessoas pensam: ah, prosperidade é isso mesmo. Mas sem equilíbrio, irmãos, pode trazer dano para a nossa vida. Porque aí a gente entra num contexto de amar as coisas e usar as pessoas. Inverte os valores. E chega num momento de ter, mas não ter com quem desfrutar. Isso é uma miséria de vida, irmãos. Ter recurso, mas não ter com quem desfrutar. Não ter mais a família perto. Não ter amigos. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A verdadeira prosperidade é eu e você estarmos supridos em todas as áreas. Agora, Deus se importa com o meu contexto e o seu financeiro? Claro, querido. A Bíblia está recheada de exemplos. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão quando Abraão completou 99 anos. Gênesis capítulo 17.
Quando Abraão completou 99 anos, apareceu o Senhor para Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, essa palavra Todo-Poderoso é El Shaddai. E esse El Shaddai é uma junção de duas palavras: El, que é o Deus Todo-Poderoso, que dá um entendimento de um Deus magnífico, e Shadi, ou Shaddai, que é o seio. É aquele que nutre, é aquele que supre, é aquele que satisfaz. Então, El dá um entendimento de um Deus Todo-Poderoso, e Shadi, ou Shaddai, aquele que não só tem todo o poder, mas aquele que quer suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. Mas ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Quando Abraão completou 99 anos, apareceu o Senhor para Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e você vai desfrutar da verdadeira prosperidade. Eu vou te abençoar extraordinariamente. Eu vou te falar, querido, quando uma pessoa ela tem um favor de Deus, é impossível que não seja notado. Quando alguém é abençoado, é abençoado. Quando alguém é iluminado e acabou. Então você já está sentenciado a dar certo em tudo que realizar, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Ele disse: eu vou te abençoar, Abraão, mas não é uma bênção comum, é uma bênção extraordinária. Para quê? Para que transborde de você e alcance outras pessoas. Pedir só para você, querido, é um pedido egoísta. Por isso que a Bíblia diz: não recebe. Não recebe. Porque a bênção de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida de uma forma extravagante, ela vem, querido, para romper os limites de não só ter as contas pagas, mas sobrar para abençoar outras pessoas. Esse é o intuito. Não ser represa, mas ser rio. Um leito de um rio. Tanto ele recebe como ele transmite. Nunca deixa de transmitir, nunca deixa de receber. Nunca deixa de transmitir, nunca deixa de receber. Recebe porque transmite. Eita, meu Deus. Você entende isso? Sementes vêm para as nossas mãos e nós percebemos: não é para mim. Porque semente é feita para ser plantada. Vou te falar, tudo que chega nas nossas mãos, uma parte é semente, outra parte é pão. Ou uma parte é pão, outra parte é semente. Então nós precisamos estar sensíveis para dizer: Senhor, para quem é? Tem coisas que estão na nossa casa, querido, sem utilidade nenhuma. E você não percebe. Isso são sementes. Para quem é? Deixa Deus tratar comigo e com você o fluir da generosidade. O fluir desses rios para alcançar outras pessoas, para ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Para atentar. Já aconteceu com você? De você estar orando e de repente vem alguém na sua mente? Com quem já aconteceu? Levanta a mão. Muita gente já aconteceu isso. Ou você sonhar com alguém. Às vezes a pessoa está orando e Deus te levanta para ser socorro para essa pessoa. E às vezes a gente, passa batido, vai passando batido. Chega um momento, irmãos, da gente ficar cauterizado. É por isso que é bem interessante. Às vezes nós estamos andando em círculo. Mas por que a minha vida não dá certo? Mas por que tudo que eu faço não dá certo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? A gente fica só nas interrogações sem respostas. Porque a gente entrou num contexto, infelizmente, de avareza, de egoísmo, de egocentrismo, de buscar só para mim. Porque eu vou te falar, querido, não é da vontade de Deus que você viva em círculo, só rodando em círculo, 360 graus. Você pensa que está caminhando, mas volta para a estaca zero. E São Paulo, já vivi isso aqui. Estou vivendo de novo. Coisas que nós não aprendemos, irmãos, com lições da vida, elas voltam de novo. Tem coisas na vida que são lição. Ou a gente é aprovado e passa para outra fase, ou a gente vai repetindo a mesma prova. Né? Eu conheci uma pessoa que foi reprovado 8 vezes na 8ª série. Se acostumou. Tá bom demais, né? Chegou no momento que os filhos dos amigos dele eram os colegas de classe.
repetindo a mesma coisa. Você está entendendo alguma coisa aqui? Tiago capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, ele disse: tende, portanto, irmãos, motivo de grande alegria o ter passado por várias provações. Então, querido, a Bíblia diz que sofrimentos iguais se cumprem na nossa irmandade espalhada pelo mundo. O que você está sofrendo, você não é a única Coca-Cola deserta, assim como também eu não sou. Sofrimentos iguais se cumprem na nossa irmandade, ou seja, pessoas que estão passando a mesma aflição que você está passando, ou às vezes até pior. E o que nós precisamos? Ser socorro para essas pessoas. Porque quando você esquece um pouco dos teus problemas e para um pouco para refletir, meu Deus, quantas pessoas que nem comeram hoje, quantas pessoas que estão passando uma aflição tão grande no seu casamento, estão a ponto de se separar, quantas pessoas que estão clamando por socorro, estão clamando por ajuda, estão clamando por um milagre, um rompimento financeiro. Eu não posso ficar inserido nesse meu egoísmo. Ah, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque estamos crescendo na empatia, na compaixão e na generosidade. E vamos ver coisas fluírem da nossa vida quando nosso coração estiver entregue totalmente ao Seu, se importando com outras pessoas.